Olá, meus amados e queridos amigos, irmãos, um lindo e maravilhoso, um bom dia para todos vocês, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me apresento aqui, a você que não me conhece, me chamo Marcos Nascimento e todos os dias estamos aqui juntos para bendizer, exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo aqui, hoje são 24, olha só, 24 de fevereiro do ano de 2026. Oh, glória a você, aniversariante do dia, ó, parabéns, muitos anos de vida, que as bênçãos do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, estejam sobre a tua casa, estejam sobre a tua vida. Oh, glória. Eu peço aqui a você, humildemente, se inscreva aqui no meu canal, curta, comente e compartilha. Você será notificado todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, um vídeo diário. Amém? Se inscreva. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Queridos, a confiança em Deus muda tudo. A Bíblia vai nos mencionar que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Confiar em Deus é uma atitude mais acertada que um ser humano pode ter. E isso porque essa confiança, ela nos dá segurança, alegria e força para enfrentar qualquer desafio que esteja à nossa frente. Quem já venceu grandes desafios? Porque foi Cristo que estava contigo. A confiança em Deus não deve ser condicionada às circunstâncias, nem às experiências ou emoções momentâneas, mas ela deve ser baseada na palavra de Deus e firmada, meu irmão, através da fé em Cristo Jesus. Você crê? Você acredita? Você confia? Deus é bom e fiel e nunca desampara e nem abandona aqueles que confiam nele. Então, confia no Senhor. E o tema de hoje que eu trago é caminhando em paz. João 14, 27, ele vai trazer a seguinte menção: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a você. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Não se turbe o coração, meu amado, porque Cristo é contigo. Não tenha medo, porque Ele é o socorro bem presente no momento de angústia. Ele é aquele que estende as tuas mãos, assim como Pedro estava afundando. Pedro, no exercício da fé, estava vivendo o sobrenatural, caminhando sobre as águas. Pedro então começa a dizer, no meio daquela tempestade, que o vento assolava, ele disse: mestre, se é o Senhor, deixe eu ir sobre as águas. Pedro então, olhando para Jesus, começa a viver experiências sobrenaturais. A ousadia de Pedro na fé, meu amado, é maravilhosa. Se é o Senhor, deixa eu ir sobre as águas. Jesus então vai dizer: vem, uma palavra de comando, vem. E essa palavra tem poder para mudar a tua história. Quer viver o sobrenatural? Vem. Vem para onde? Vem viver, vem ao encontro com Jesus, vem ao encontro com Jesus, vem viver relacionamento com Jesus, vem viver compromisso com Jesus. Pedro então desce do barco, imagino eu os amigos dele, experientes pescadores. Ninguém pode caminhar sobre as águas. Quem sabe ele ouviu muitas vozes, a Bíblia não diz, mas também não me impede eu imaginar. Aqueles que estavam com ele, quando Jesus disse vem, e ele disse: se é o Senhor, deixa eu ir sobre as águas. Eu fico imaginando o que os amigos dele disseram.
Você é louco? Vai caminhar sobre as águas? Eu consigo imaginar que ele não deu ouvido àqueles que estavam com ele no barco. Mas ele então dá ouvido à voz de comando. Jesus disse: vem. Pedro então desce do barco e começa a caminhar. Olhando para Jesus, ele está vivendo o sobrenatural. Enquanto Jesus era o alvo dele, fitando os olhos nele, assim como eu estou olhando para você, ele estava vivendo o sobrenatural, caminhando sobre as águas. O mar estava agitado, mas ele estava caminhando sobre as águas. A Bíblia vai nos mencionar que Pedro então ele começa a sentir os ventos tocar. Ei, meu irmão. Então Pedro começa então a afundar. Você já percebeu que em meio na sua caminhada da fé você estava fitado os olhos em Cristo e você estava vivendo experiências sobrenaturais, experiências de cura, de transformação, mas chegou um momento onde os ventos fortes tocaram e você sentiu o vento forte tocar em você e você de repente começou a sentir medo, você já não ora mais, você já não jejua mais, você já não tem mais relacionamento com Cristo. E aí você percebeu que você já começou a afundar. Você então já percebeu que você começou a esfriar na fé. Você então percebeu que você está afundando. Mas existe alguém que ouça, que ouve o clamor daquele que está afundando. Jesus é o Filho de Deus que ouve o clamor daquele que está no lamaçal do pecado, que clama a Ele. Jesus é aquele que perdoa pecados e Ele está aí bem pertinho de ti. Pedro então começa a afundar. Aí Pedro então começa a clamar. Eita glória. Pedro era um homem que podia até se orgulhar que ele estava vivendo o sobrenatural, mas Pedro é ser humano igual a mim e a você. Pedro então sente medo e começa a afundar. Ele desvia o olhar de Cristo e começa a olhar para os ventos, sentir e começa a afundar. Consigo imaginar Pedro então se afundando e de repente lá nas entranhas, nas poucas forças, mas com sinceridade ele clama dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me socorre-me. Jesus então vem ao encontro dele e estende a mão e socorre e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Meu amado, Deus fala aos nossos corações que é necessário ter fé. No exercício da fé vamos continuar vivendo o sobrenatural. Sabemos que aqui não há super crente, aqui não há super homem. O nosso alvo é Cristo, nós temos que espelhar em Cristo. Sabemos que somos falhos. Deus fala no meu coração que é necessário nós viver experiência focado na fé e obediência ao Senhor. E quem sabe você está afundando. Quem sabe você já está no fundo do poço. Se você clamar ao Senhor com sinceridade, Ele é fiel e verdadeiro para te socorrer, porque está escrito: eu, o Senhor, sou o socorro bem presente no momento de angústia. Então Jesus veio e estendeu a mão e disse: Pedro, tirou Pedro que estava afundando. Quem sabe tem alguém afundando nas dívidas, quem sabe tem alguém afundando aí no pecado, quem sabe aí alguém está afundando nas drogas, quem sabe tem alguém que está afundando na prostituição, no adultério. Quem sabe tem alguém que está cansado de afundar, cansado de viver no sofrimento, cansado de viver na decepção, cansado de viver na angústia. Se você clamar ao Senhor no exercício da sua fé em Cristo Jesus, Ele é fiel e verdadeiro para te socorrer, porque Ele é o socorro bem presente no momento de angústia. Cristo então pega, estende as mãos e levanta Pedro. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Observe que ele estava caminhando a Cristo. Ele sente medo e começa a afundar. Mas quando ele socorre, Cristo vem, pega ele e vem junto, caminhando sobre as águas e entra no mar. Deus fala para mim e para você, é necessário viver intimidade.
É necessário ver intimidade com Cristo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Meu amado e queridos irmãos, este caminho com Cristo começa, sabe como? No coração, na oração, quando confiamos as nossas preocupações ao Senhor. Aprendemos a respirar com esperança e a caminhar sem pressa. Aleluia, Jesus. A fé, meu amado, nos lembra que não estamos sozinhos mesmo quando o dia pesa, e isso faz uma diferença na nossa caminhada. E como faz a diferença? Caminhar em paz, meu querido, é escolher ouvir a voz de Deus acima do barulho do medo. É orar com sinceridade, agradecer com simples e descansar na promessa de que Ele cuida de nós. Jesus, Ele nos convida a lançar, meu amigo, sobre Ele nossas ansiedades, porque o seu amor é firme e constante, meu querido. Assim, meu amado, o coração encontra descanso e a mente se aquieta. Aquieta-te o teu coração. Na prática, podemos dizer que essa paz ela se constrói no dia a dia, no dia a dia, em oração, buscando a presença do Senhor, lendo a palavra, examinando a si mesmo, perdoar quando dói, amar quando cansa, confiar quando não entendemos. A palavra ilumina o caminho e o Espírito Santo fortalece os nossos passos. Ai, meu amado, cada decisão guiada pelo amor se torna um testemunho vivo da graça de Deus. Com os olhos voltados para Cristo, seguimos diante, certos de que Ele vai à frente. Caminhar em paz é viver com esperança, servir com alegria e descansar na fidelidade do Pai. Que os nossos passos reflitam essa paz, hoje e sempre. A paz, ela cresce quando escolhemos a verdade, a justiça e a misericórdia. Pequeno gesto, meu querido, como ouvir, ajudar e a orar juntos, revelam o reino de Deus no cotidiano. Mesmo em tempos difíceis, a confiança floresce porque sabemos que a última palavra pertence ao amor que vence o mal, que é Cristo Jesus. Siga firme, meu querido, siga firme, sim, você siga firme confiando em Deus, esperando com paciência, escolhendo a paz como estilo de vida sustentado pela graça, guiados pela palavra, fortalecidos pela oração constante e o amor verdadeiro sempre. Amém? Eu te convido você a orar comigo nessa oportunidade. Vamos orar? Ó Senhor, amado Deus e bendito é o Senhor, Rei da Glória. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. É o Senhor que protege os que confiam no Senhor. Certamente, ó Pai amado, que a Tua graça nos alcançou e a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o rochedo em quem nós refugiamos, é só em Ti, ó Deus. O Senhor é o nosso escudo, o poder que me salva, Senhor, e a minha torre alta é o Senhor. Ah, Jeová Jireh, grande eu sou,
Ah, Senhor, os que conhecem o teu nome confiam em ti, Senhor, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam, Senhor. E buscamos ao Senhor, Pai amado, a nossa confiança está em ti, Senhor Jesus. Assim como Provérbios, ele vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Nós nos apoiamos no Senhor, nós apoiamos a nossa confiança, Pai, na Tua palavra, Senhor. E nessa oportunidade, Senhor, clamamos a Ti por perdão dos nossos muitos pecados, Senhor Jesus. Perdão dos nossos muitos pecados. Pai, eu apresento a minha família, os meus filhos, meus projetos diante do altar do Senhor. Apresento essa pessoa que está aqui comigo todos os dias, Senhor. É o Senhor que fortalece. Eu creio que o Senhor está estendendo a tua mão forte, tirando este homem, essa mulher, esse jovem do lamaçal, do pecado que está se afundando. E essa pessoa está juntamente comigo clamando ao Senhor. Clama a mim e o Senhor, Pai amado, entra com providência. Estenda as mãos, ó Senhor Jesus Cristo. Arranca o medo, arranca a decepção, arranca a tristeza, arranca a angústia. Repreenda, Senhor, todo dardo inflamado, toda seta que foi de noite. Nós repreendemos toda a horta espiritual da maldade. Venha ser repreendido e lançado no inferno sem direito a retorno. Essa enfermidade que assola essa pessoa. Ah, meu Deus, essa dor de cabeça, Senhor. Meu Deus, esse problema cardíaco. Meu Deus, eu profetizo a cura, pois a palavra, Pai, diz que certamente o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. Enfermidade, ouça a minha voz. Em nome de Jesus Cristo, você está sendo repreendido agora, queimado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, guarda essa pessoa, guarda, Pai amado, esse adolescente. Meu Deus, repreenda, Senhor, todo pensamento que não agrada ao Senhor. Abençoe esse pai de família, essa mãe de família, esse jovem, Pai, que está a trabalhar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá ordem aos teus anjos, Pai amado, a nosso respeito. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é assim que nós oramos e confiamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu amado? Você crê? Recebe a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o grande amor de Deus, que a misericórdia, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Você crê, diga amém, graças a Deus. Bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.